Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Nós vamos iniciar agora mais uma live. Hoje, quem vai fazer a live comigo vai ser a Luciana. Peraí. Olá, Lismari. Boa noite. Olá, Simone. Oi, Lu. Boa Olá, noite. tudo bem? Tudo bem, e você, Lu? Tudo bom? Deu tempo. Corremos um pouquinho, mas deu tempo para a gente fazer mais uma live aqui para vocês. Uhum. O pessoal tá entrando. Oi, Elismari, tudo bem? Simone ali, a Alda está entrando. Boa noite, Alda. Então, eu vou fazer uma retrospectiva, né, Lu? Porque a Acho gente legal. está quase encerrando aí, né, o mês de maio, que é o mês das mamães. A gente iniciou as lives pensando no mês da comemoração do TEA, né? Então, a gente pensou em iniciar as lives nesse período. Uhum. E a gente pensou em continuar essa live até o mês de maio, em homenagem às mamães, né? Porque sem as mamães, os nossos pacientes não conseguem continuar o tratamento, né? Sem a família, sem o suporte familiar, que não é só a mamãe, mas em mês de maio elas têm direito de levar aí o mérito, né, Lu? Sim. E aí a gente começou a primeira live foi com a Tati, né? A Foi com a primeira Tati, live de todas de maio foi a Tati, sim, foi né? a Tati. Foi Né? a mãezinha que a Jéssica, né, atende o filho dela. Uhum. E aí ela fez a live com a gente. A Tati é uma mãe engajada, né? Que tem um Instagram voltado para isso, né? Para os papais e para as mamães, falando como é essa mamãe atípica. Foi muito interessante a live dela com a Jéssica. Elas já terem um vínculo já de muito tempo. Uma já conhecer bastante a outra, conhecer bastante o Davi, né? Acho que foi importante passar como foi esse momento de receber o diagnóstico, vivenciar aquele luto e arregaçar as mangas e partir para o tratamento. Sim, isso mesmo, Lu. E aí hoje nosso tema E aí teve a é segunda mãe. live das É, mamães, que foi a do Direito dos Autistas, que foi a doutora sim. Maria Carolina. A doutora Maria Carolina, ela é mamãe também, atípica, né? O filhinho dela também tem o espectro autismo. E ela é advogada, membro do Conselho de Direitos das Crianças com Deficiência da OAB São Paulo. Né? E Uhum. aí foi muito importante porque ela trouxe vários tirou várias dúvidas e trouxe vários conhecimentos para nós. E também deixou disponível lá no link, no Instagram dela, um link com tudo que possa imaginar de perguntas e respostas estão lá para as mamães tirarem suas dúvidas de direitos das crianças. Uhum. E ela é mamãe, Mamãe, né? Uma criança atípica também, isso, né? Então, além dessa experiência toda que ela tem, ela também é mãe. Então, por isso que a gente a trouxe para conversar um pouquinho também, né, Lu? isso. E aí, hoje, o nosso tema é a questão da ocupação, né? Qual que é o papel? Mãe é apenas um papel, né? A Uhum, gente não pode esquecer que a mãe tem várias ocupações, né? uhum, Ela tem ocupação como uma pessoa que trabalha, ela tem uma ocupação como mulher, né, do seu esposo, ela tem ocupação de coisas que são importantes para ela, né? Então, a gente quis trazer para vocês hoje essa discussão e hoje a gente quer que mamães interajam com nós aqui, né, Lu? é verdade. Para a gente fazer essa troca, para a gente poder fazer essa conversa mesmo em conjunto com vocês, né? Uhum, Para vocês nos ajudando aí a falar sobre esse tema, mas né, vocês têm essa propriedade. uhum. Na E verdade, aí, Lu, toda mamãe, né, quando tem o seu filho, e ela trabalha, já tem aquele momento, né, de desligamento do trabalho para ficar voltada somente para a criança, sim, o sim. desligamento até do núcleo familiar algumas vezes, né, ela se
reclui um pouquinho, fica mais reclusa com o seu bebê e para cuidar dele, para dar essa assistência. Mas até quanto isso é pertinente e favorável ali para elas, e não prejudicial, né? Não se esquecer como mulher, como profissional, né? Como uma pessoa, né? E acho que a gente trouxe isso nesse evento que acabamos de fazer no domingo, que Sim. foi um evento de autocuidado para as mamães, onde era para deixar ali fora aquele momento de preocupação e entrar em contato consigo mesma, né? Uhum. E foi muito importante para nós, acho que esse evento. Uhum. Como profissionais, eu acho. Que a Sim. gente tem um outro olhar, né? Um olhar que é até qualitativo ali. A gente fica pensando, poxa, por que ver as variantes, né? Até quantifica, né? Faz as suas estatísticas. E aí entende o porquê o número de participantes cai quando é uma questão de autocuidado da pessoa que também é mãe, né? Uhum. Da mulher que também é mãe. Sim. É porque esse evento que a Lu falou, né? Foi um evento que foi no sábado. Você falou domingo? Foi É, no domingo, eu sábado, né? falei, nossa, tô viajando. É tipo o Dia das Mães, que é no domingo. Foi no sábado, né? O evento lá na clínica. E a ideia era que as mães não pudessem levar os filhos. Era um dia só para as mamães, para o autocuidado. Então, nós tivemos massagem, nós tivemos hidratação, né? E em parceria com duas empresas, que foi a Acácia, né? Que é a clínica de estética que tem lá na frente da clínica. Uhum. E nós também tivemos a Amanda, que é uma querida, que também fez uma hidratação na mão, nos pés, no rosto das mamães, com muito carinho, né? Ela Sim, transbordava o carinho, transbordava o amor, e as mães conseguiram sentir, né, tudo isso que ela passou para as mamães. Depois eu vou. especial ali. Nossa, muito. Então a gente vai. Aqui lá no Instagram da clínica, né? Nós temos o link da Amanda, né? Uhum. E da Cássia também. Então, depois, se vocês quiserem seguir, mas a ideia era de que nós pudéssemos proporcionar para essas mães um olhar que não seja só o papel de mãe mesmo, né? Uhum. Proporcionar para essas mães um encontro de mamães, um encontro de mulheres, né? Com atividades gostosas, prazerosas, de Uhum. cuidado e de prazer, né? Então a gente foi lá massagem e depois também a gente teve um artesanato que, né, se tornou um grupo terapêutico com trocas de experiências, com troca de vida, histórias de vida, né, Lu? Uhum. Compartilhar dores e falar sobre de como que elas se sentem. E como é difícil elas estarem ali, né? Como foi difícil para elas estarem ali, Sim. né? Porque tiveram que deixar os filhos em casa. Quantas barreiras têm que ser quebradas ali para chegar naquele momento, né? Que não era tipo o dia inteiro, gente, eram 2 horas. Mas o quão é difícil tirar 2 horas para si, né? Até nós mesmos tem essa dificuldade. Imagino para uma mãe que vive 24 horas ali com seu filho, acorda, prepara o seu café da manhã, ou leva no período da manhã na terapia, ou à tarde vai para a escola, que aí ela consegue fazer alguma coisa para ela, ou invertido os horários, mas à noite começa tudo de novo, essa demanda, essa jornada, e às vezes vara algum pedaço da madrugada aí, né? Porque Uhum, algumas crianças têm dificuldade com o sono. Então, é muito complicado mesmo, né? E como é importante uma rede de apoio. uhum, A gente ficou martelando esse assunto, né? De como é importante uma rede de apoio. No caso de eu precisar, não só para uma emergência, que lógico, emergência até o vizinho fica, né? uhum. Mas, mas assim, no caso de eu querer espairecer minha mente e ir no shopping, né? Ou ir no cabeleireiro, Vou fazer a fazer unha, né? a unha, tomar um café com as minhas amigas, que eu não vejo faz tempo. E Uhum. não é uma coisa assim, toda semana, é uma coisa esporádica, né? Para quem? Quem que vai
essa demanda, né? Quem que pode ficar com meu filho e que eu possa ficar de maneira tranquila? Que era uma coisa que a gente estava ali, né? Será que vocês estão tranquilas, né? Algumas não. Uhum. Não tô Sim. tranquila. Eu tô Não, eu tô aqui, pensando, será que ele comeu, né? Elas falavam. tô aqui feliz, mas não tô tranquila. Sim. Tem um negocinho aqui dentro. E, Lu, você falou uma coisa muito legal, que eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, assim. Você falou da restrição familiar, né? Eu sou uma mamãe de pandemia, né? Então, com certeza, algumas mães que até vão escutar aqui nossa live podem se identificar nesse momento também. A mãe, por si só, já se torna num momento mais restrito, porque após que o neném nasce, né? O neném nasce, a gente não pode sair de casa. A gente precisa esperar as vacinas do neném, a gente Uhum, precisa ter todo um cuidado com o neném. Aí veio a pandemia, né? As mamães que engravidaram nesse período sofreram muito mais essa restrição, né? E era uma restrição familiar, uma restrição de sociedade, uma restrição até assim de pessoas muito próximas, né? De mãe, da própria avó do bebê, né? Da mãe, sim. da mãezinha que se tornou mãe, das irmãs, enfim, a gente teve uma restrição muito absurda, assim, né? E o quanto que isso afetou, né? E aí afeta a criança, porque a criança não tem um convívio social desde bebezinho, Sim. né? E a mãe que fica só naquele momento, mãe, filho, e é 24 horas isso, não tem para onde sair. E muito mais do que 2 meses, muito mais que 3 meses, né? As mamães de pandemia tiveram que ficar um ano e os familiares cobrando de conhecer a criança, né? Os familiares querendo ver as crianças. Você, como mãe, né, quer mostrar para os familiares, para as pessoas, para os seus amigos: olha, nasceu, tá aqui. E aí, o único momento que a gente tinha era isso: era vídeo Sim, chamada, ligação, exato. né? Era o único meio que nós tínhamos. E hoje ainda se estende um pouco disso, né, Lu? Sim, Porque a gente, né, o Covid não foi embora, né? Os bebês ainda estão aí com um risco, né? De contágio. Então, a gente ainda encontra mães que se encontram nessa situação, né? sim. Não é só o Covid, né? Agora vem as É. influenzas. E ainda mais outono, né? Que tem uma gama enorme de vírus circulando, né? E o ambiente mais fechado, então aí piora mais ainda, né? Muito. E é essa dificuldade mesmo, né? A mãe por si só, ela já tem esse papel de ficar mais reclusa, né? Ali no seu ninho, né? Protegendo o seu filhote. Já é uma coisa natural, já vem isso da espécie, não só humana, né? Dos mamíferos. A questão de é, proteção, né? E aí se estende. Então imagina, né? Você está protegendo seu filho nos primeiros meses de vida, e aí, de repente, vem um possível diagnóstico, né, de uma criança atípica. E essa criança atípica, a mãe não sabe como lidar, porque é novo para ela. Imagina, ela gerou durante 9 meses uma criança na cabeça dela sem nenhuma patologia, sem nenhuma característica, sem nenhuma demanda. E aí vem aquela criança que precisa de um aporte, que ela precisa de algo, ela precisa de uma base de sustentação para poder crescer mais forte, né? Então, muitos pais não se sentem preparados de receber essa criança. Então, primeiro vem o luto, né? De não querer repartir aquele momento, de querer ficar mais recluso mesmo. Entender, né? Assimilar, é muita terapia, muita Sim. Quando conversa. faz, né, Lu? Quando faz, gente, como é importante a terapia. Eu acho, na verdade, que todos nós deveríamos fazer terapia. Se Sim. todos tivessem condição de fazer terapia, vamos já arrumar aqui a frase. Eu acho que seria o ideal. Agora, para as mamães atípicas, isso é muito importante, né? Você acha que você está bem, você acha que está tudo sob controle, mas aqui dentro está fervendo. E não é para todo mundo que você pode jogar essa tempestade. Essa tempestade você tem que jogar para alguém preparado para receber, Sim. né?
Para não virar para você e dizer, isso não é nada, meu filho também fazia. Uhum. Né? É bobagem, quando ele crescer passa, né? E não Uhum. é assim, né? Ela precisa drenar esse abscesso. Sabe que um abscesso, uma ferida para ser curada, ela tem que ser drenada, né? Então você drena, sai pus, cura essa ferida, limpa ela bem e aí sim ela vai ser curada. Então, para isso que serve a terapia. A terapia é cura constante, né? Toda semana um pouquinho ali. E o quanto é importante essas mamães fazerem parte de um processo terapêutico para entender que seus filhos podem e devem participar com outras crianças, estarem com outras crianças para melhorar a sociabilização deles também. Porque aí é outra demanda. Aí tem a demanda do filho que precisa melhorar a sociabilização e da mãe que não pode perder, né? Essa questão social. E o tema de ocupação, né, Lu, é um tema bem específico. E na terapia ocupacional, né, terapia ocupacional, nós falamos da ocupação humana, Sim, né? Qual que é a função que nós temos na vida e o que é essa função que nós temos na vida, como nós desempenhamos essas funções. A gente desempenha de um modo tranquilo, a gente desempenha precisando de ajuda, precisando de suporte, né? E quando a gente olha a ocupação humana, né, Lu, a gente precisa pensar que a ocupação ela tem que entrar a questão do trabalho, a questão do lazer, e o vínculo familiar e social, né? Então a gente precisa olhar para tudo isso. sim, Então quando a gente faz essa pergunta, ocupação só uma, a mãezinha? Não, né? A gente precisa ver como que ela tá na saúde mental dela, ela tá em dia com terapia, ela tem uma rede de suporte, ela tem grupo de amigos que também compartilham da mesma dificuldade, né, Lu? Porque eu acho que esses grupos de WhatsApp são muito legais também, né? não, são As mães demais. falam muito pra gente disso. Você É, participa até de um, né? participo de um com 100 mamães, Olha que 100 legal. mamães atípicas. Eu acho que sou eu e mais duas ou três que não são mamães e nem de crianças atípicas, que estão ali como função terapêutica e é muito interessante, né? Geralmente os terapeutas não falam, elas mesmas sabem às vezes até mais que nós, Sim, ela porque sabe elas sabem lidar muita com coisa. com essa demanda que é de dentro de casa, né? Aquela que é escondida, né? Então, Hum. assim, elas sabem coisas minúcias. Então, é muito importante, é muito legal essa rede de apoio. Porque é 24 horas, né? E são pessoas que entendem, né? O seu Sabe? sofrimento. Sabe? Elas vão entender quando você vai falar, olha, pra mim tá difícil, É. eu não quero passar por uma situação dessa. É porque elas não vão entrar com um módulo julgamento, que Sim, normalmente a sociedade faz, sim. né? O módulo que elas entram, vamos se ajudar. Nós somos uma rede de apoio, né? Isso. E não só nessas horas difíceis, que são dos dia a dia, mas assim, até em questão das terapias da criança. Não, olha, vai com essa terapeuta que ajudou meu filho a fazer não sei o quê. Eu já recebi várias indicações assim, você Sim. também, né, Lu? Que a gente Isso já é o conversou. que mais a gente faz lá. Na Sim. verdade, nós não nos autoindicamos. É uma regra que a gente tem no grupo. Mas é muito legal, porque uma indica a outra, outra indica uma, às vezes surge um nome, né, já de conhecimento, meu ou de alguém conhecido. Mas, assim, é muito legal. Até precisa de um neurologista pediátrico para falar, para só um segundo, já resolvo isso, né? Então, é muito fácil, porque lá elas sabem tudo. Então, quem dá suporte 24 horas, quem não dá, e é bom que esse grupo que eu tô, ele é só da Zona Norte, então Ah, que legal. facilita muito, né? Uhum. Então, esse tipo de grupos de apoio existe tanto no Facebook, Sim. né? Grupos de mamãe TEA, vocês vão encontrar, ou de mamães com crianças com quadro de dislexia, crianças com quadro de paralisia cerebral, enfim, inúmeros tem lá, Sim. né? Sempre você vai ter um apoio. E o apoio de casa, né? Que é o mais importante, né? Sim. Do seu companheiro, né? É uma coisa que eu postei recentemente no meu Instagram sobre o índice de divórcios, né? É muito assustador, né? Sim. Nasce a criança, nasce uma questão a ser compartilhada de um cunho familiar e às vezes há essa ruptura,
não sei, familiar. Então a mãe fica com uma criança que precisa de uma demanda, precisa de cuidados, um papai que saiu de casa, não tem uma estrutura, então é muito confuso, né? E aí a gente pensa nisso. Que hora que essa mamãe vai fazer terapia? Que hora que essa mamãe vai comprar uma roupa, né? Vai comprar um calçado novo? Eu aposto, e eu sei, ela vai ter tempo para comprar pro filho dela, né? Ah, vai. Ela Ela não vai vai. ter tempo para comprar para ela. Nem Sim. pela internet. Ela não vai ter esse. Vou comprar pra... Não. Quando ela entrar, tipo, na loja, ela vai ver pro filho, né? Uhum. Fica muito focada. E Sim. isso prejudica a criança também, porque causa um sufocamento, né? Fora quando o marido não culpa a mãe Sim. da criança ser assim. Eles falam assim, né? É, Ele é assim por causa de você. é, É assim, né? Então, e tem todo um contexto atrás, mas também a negação, né, desse pai, né, de não conseguir entrar nisso, não conseguir entender. A Mandy aqui tá falando que é assim mesmo, né? Que é verdade. sim, Porque é isso, né? A gente escuta as mãezinhas compartilhando isso com a gente, sim. né? Tem algumas mães que preferem que os pais nem vão na terapia porque elas querem conversar com a gente, né? Elas querem Tem dizer pais o que que a tem gente nem passado em conhece. casa. Oi? Tem pais que eu nem conheço. Sim, eu também, Lu. Você acredita? Tem pai que eu não É, conheço. E olha que eu peço, ó, vamos fazer uma reunião com o pai junto. Ah, ele não pôde participar porque ele tá trabalhando. Ah, será que no sábado ele tem algum horário? Ah, então, eu acho que não. sim, Porque ele vai viajar. Então, assim, é sempre uma desculpa, porque a gente sabe, no fundo, né, que existe uma dificuldade de aceitação. E aí essa mãe vai se sobrecarregando cada vez mais, sim. né? Você estava falando da parte da psicologia. Existem também, né, Lu, alguns grupos de psicólogos que são de faculdade de Uhum. psicologia. Então, eles fazem terapia, às vezes até gratuita ou com valor simbólico, porque Sim, eles são estudantes e são supervisionados, isso. né? Então, existe também essa possibilidade das mãezinhas procurarem terapia nessas faculdades. Uhum. E uma coisa que acontece muito lá na clínica, né, Lu? Que os pais estão em terapia enquanto os filhos estão em Sim, que atendimento, é né? maravilhoso. Maravilhoso. Melhor dos Isso, mundos. assim, isso é o melhor dos mundos, assim. A gente tem psicólogo que atende só adulto lá, né? Então, esses psicólogos, eles fazem esse acolhimento enquanto o filho tá lá 2 horas em terapia, 1 hora e meia, né? Então, eles estão se cuidando Uhum. também. Então, aproveitar esse tempo. Tem mãezinhas que aproveitaram o tempo de terapia para ir tomar um café sozinha. Sim, foi muito legal. Muito legal, um movimento novo também dessa mãe, né? Então, aproveitar esses momentos para também ter esse cuidado com ela mesma, né? Uhum. Tem uma mamãe que faz pilates Ah, no horário então, da olha criança. que legal. Porque faz comigo, faz com você e depois. E aí no horário faz pilates, que dá 1 hora e meia. É Então, verdade assim, que é ela vai fazer muito pilates. legal isso, sabe? Da mamãe ou atravessar a rua, ir na clínica de estética, fazer uma massagem, ou fazer Sim, uma podologia, fazer uma limpeza de pele. Dá pra fazer, né? Mas aí é aquele negócio de, poxa, eu vou tirar, vou estar fazendo isso, mas e meu filho, né? uhum. Eu lembro, a gente passa por isso e passou de vovós que ficaram sentados, quantas horas sentados na recepção, sendo que a criança passava em 3 terapias, tipo, vai sair. Ficaram sem almoçar, vai almoçar. Tá tudo bem, ele está no lugar, o melhor lugar é aqui, né? Sim. Aqui é o melhor lugar. Então aqui é a hora que pode acontecer qualquer coisa. Aqui é um lugar para acontecer qualquer coisa. Porque é aqui que a gente vai é, verificar o que pode ser feito com aquela criança, né? Então, o lugar melhor é aqui, tá tudo certo, pode ir, né? Então, essa disponibilidade dos pais tem que existir. De, olha, eu vou sair, eu vou tomar um café no horário que tá com meu filho, ou eu vou num lugar que tem uma brinquedoteca, que tem alguém que possa ficar com meu filho. Tem que arrumar um jeitinho para se autocuidar, né? Sim. A gente viu ali, mamães ganharam massagem, puxa, a massagem foi de 20 minutos, né? Depois teve a hidratação, mais 20 minutos, né? Foi esse o tempo.
40 minutos para cada mamãe. Elas saíram outras pessoas. Muito Nossa, diferente. até o rosto mudou. Você falava, nossa, ela é assim, né? Uhum. Eu tô reconhecendo uma nova mulher aqui. Porque tirou toda aquela carga, né? Aquele peso. Cansaço. É o cansaço, né? Depois no café, como que estavam leves para conversar, porque a gente teve um momento de café ainda, né? É. Como estavam leves ali, comendo seu carboidrato, feliz. Então, Sim, assim, sim. é muito importante isso, né? De abrir um espaço na sua agenda. Lógico que tem mamães aqui que ainda trabalham, cuidam dos seus filhos, e cuidam da casa, ainda tem marido, tem uma série de obrigações. Às vezes trabalham para poder ter esse suporte, de ter um Financeiro. cuidador, de ter uma T, de ter pessoas que vão ajudar ali no comando dessa casa, né? Como que é ficar também no trabalho horas, trabalho de sábado, e aí não dá tempo de fazer uma unha, não dá tempo de se cuidar, e aí quando encontra já tá cansado, vai fechar em casa, tá cansada. O filho às vezes desregula, né? Então, o que acontece? Tá ali com o marido, vai pra cima dele, né? Então, por isso que é importante, né? Entender também um pouco do mecanismo, né? De como funciona o mecanismo do. A gente fala do TEA bastante, porque a clínica tem várias crianças com espectro autismo, mas qualquer outra demanda, né? Saber dividir com o papai também, né? Esse passeio de final de semana com os meninos, passeio só com as meninas. Eu brinco muito disso com os papais e as mamães, né? Quando o menino. Eu tenho acho que duas meninas, o restante é tudo menino. Mas assim, aí eu falo: olha, final de semana é passeio dos meninos, né? Aí o pai olha assustado, tipo, porque vai passear, porque agora é a hora. Agora é a hora de você fazer a sua parte ali, de ficar mais tempo. Não é que não faz, faz, mas é menos tempo. Uhum. E precisa ali compartilhar um pouco desse sofrimento. Às vezes a criança bate, ela agride, ela xinga, ela fala que não gosta. Então imagina uma mãe ouvir isso, né? Eu não gosto de você, eu te odeio, Sim, sim. né? Bater, dar tapa na cara. Não é Aí fácil, não. não é fácil, né? Então, a mamãe precisa desse cuidado mesmo, de não é só a função mãe. Existe uma mulher ali dentro, e essa mulher tem que se descobrir, né? Acho que a primeira saída aí é a terapia. E a terapia, né, além da psicoterapia, que é esse tempo que você tem de terapia, sentar lá, conversar com uma pessoa, compartilhar seus sentimentos, seus medos, as angústias, enfim. Existe um outro caminho que também é psiquiatra, né, Lu? Sim. E aí a medicação, por que o psiquiatra? Porque existe a possibilidade de medicação para as mamães, Uhum. né? A gente até falou até no mês passado sobre a necessidade de, em alguns momentos, utilizar a medicação com os filhos, com as crianças, com TEA ou algum tipo ou tipo de transtorno, outro tipo de doença, enfim. Que existe a possibilidade, mas com as mães, quando a gente percebe que não está dando conta, mesmo com a psicoterapia, tudo bem recorrer a outro tipo de meio, né? Que Sim, é, por claro, exemplo, a medicação. E tudo claro, bem, né, Lu? Pode ser claro. uma medicação temporária, né? Pode ser que exista a medicação que demore um pouco mais para você tirar. Pode ser que essa medicação fique por um bom tempo até você Para se sempre. fortalecer para E sempre. tá Então, assim, vai tudo depender bem. e tá tudo bem. Tá tudo É. bem. Então, assim, e isso foi muito legal até no evento, né, Lu? Porque Sim. elas não tiveram dificuldade de falar, eu tomo Não, remédio. E tudo bem, né? tá tudo bem. Porque isso também é algo que causa uma ansiedade até nos pais, né, nas mamães, de nossa, meu Deus, eu vou ter que tomar até remédio. Vai, né? E ainda bem que você conseguiu fazer esse movimento de procurar um médico para conversar sobre isso. Ah, Se está em tratamento com psicoterapeuta, ela mesma pode dizer: olha, eu cheguei até aqui e eu preciso que entre um médico, né, para a gente sim. poder medicar, que é um psiquiatra, né? Então, eu preciso. Então, assim, existe essa possibilidade também, né, Lu? Da Uhum. psicoterapia e na medicação.
E o resgate de atividades que faz sentido, que é significativo para aquela mamãe, né? Como assim resgate, Carol? Bom, o que que você fazia antes de ser mãe? O que que você gostava de fazer? Vamos resgatar essa pessoa, né? Olha, eu gostava de dançar, eu gostava de fazer um artesanato, eu gostava de fazer tricô, eu gostava de fazer crochê, né? Eu gostava de assistir uma série, né, por completa. Eu gostava de assistir um filme. Por que que você não pode resgatar essas Uhum. atividades? Vamos reservar um tempinho no seu dia, vamos resgatar isso, né? Ah, não dá para ir numa aula de dança? Põe uma música em casa, dança, né? É, tenta entrar. Agora também existe essa possibilidade, Lu, de grupos online de Sim, atividade física, sim. né? Ou às vezes até você compra lá um plano para fazer atividade física em casa, né? Se é uma coisa que você gosta, se é algo que te faz sentido, que é uma coisa que você gostaria de resgatar, existem meios, Uhum. né? Então, acho que é muito importante você tentar fazer isso, essa retrospectiva do que eu gostava, de como eu era. Você acha que, então, tem coisas também, né, Lu, que pode ser que você fazia lá atrás, de repente sair num barzinho, e que hoje isso para você não faz muito sentido. Tudo bem, né? Porque você também está em fase de transformação. Você se transformou. Você virou uma mãe, você, né, mudou a sua idade, né? Os seus gostos mudaram. Mas é importante você também pegar um pouco dessa raiz, Sim. né, Lu? Esse resgate é muito importante, né? Sim. Descobrir o que... Lembrar do que você fazia. E Uhum. a terapia faz isso, né? Sim. Sempre te coloca em confronto. Mas como era antes? Como que você era? O que você gostava? Né? Eu sei, poxa, eu passo por processos terapêuticos, faz 23 anos que eu faço terapia. Uhum. Mas assim, você chegar e falar, a sua psicóloga falar pra você o que você gostava. Tem momentos que você fala, não sei, não sei, não lembro, Sim. esqueci, acho que eu não gosto de mais nada. Tudo bem, gente, tá tranquilo, normal, é Uhum. ser humano, é assim mesmo, né? Então ninguém aqui tá é, deprecia a pessoa que faz isso. Pelo contrário, está em busca de melhorar. E quando a mamãe fala, eu preciso de terapeuta, ou eu preciso de ir para um psiquiatra, é muito importante aquele momento assim, falar, eu preciso de ajuda. Você tem que saber parar, você tem que saber que agora é a hora de mudar o foco. Eu não estou bem, eu preciso de ajuda, Uhum. né? Não vai esperar ser soterrada completamente para pedir ajuda. Uhum. Ninguém vai te ouvir, Sim. né? Você precisa estar a salvo para ser ouvida. E aí é o momento. Ir para terapia é um passo. E resgatar coisas que você fazia antes, até amizades que você deixou de nutrir, Sim. de retornar a ligação. Ai, não dá tempo. Ai, não sei o que. É a hora, cara. A palavra desculpa tá aí para isso, né? Uhum. Sim. Desculpa, ó, é o seguinte, minha vida mudou, mas eu preciso de você agora, né? Eu preciso Uhum. resgatar isso, eu preciso que você me ajude nesse resgate de quem eu era, de quem eu sou, porque eu esqueci, né? Sim. Sempre você vai arrumar um amigo aí, uma amiga, que se for amigo de verdade, não importa o tempo, vai estar lá, né? Uhum. Que vai fazer esse serviço com você, vai querer te ajudar neste momento. Né? Quantas amigas eu ajudei levando no psiquiatra, indo até a porta da terapia, do mesmo modo fizeram comigo. Então, Uhum. assim, tem esse movimento. Você tem que permitir que deixa também, né? E também se autoavaliar, né? Uhum. Eu não tô bem, cara. Acho que é esse momento, né? Eu não tô bem. Eu não tô bem, eu preciso parar. E o que eu preciso fazer? E não ficar passando por cima dos seus sentimentos. Acho que a Uhum. pior coisa é passar por cima de sentimentos, né? Sim. E aí que você embola todo meio de. Ah, a Milena falando, você fez por mim. Fiz pela Milena e a Milena fez por mim. Oh. É, mas é muito legal mesmo o que você está falando, Lu, porque tem amigos que conseguem fazer isso, né? Sim, Dar esse óleo na engrenagem, né? sim, é Esse, isso.
isso, né? E tem amigos que fazem isso, e tem gente da família que faz isso, né? Então, rede de apoio para mãe, né? Porque a gente precisa da rede de apoio para cuidados da criança e precisa de uma rede de apoio de cuidados da mamãe, né? Porque é isso, é ser humano e muitas vezes as pessoas olham para a criança só, né? Sim. Ah, ele vai precisar fazer 1000 terapias, vai precisar fazer conversar com não sei quem, precisa falar com o tio, precisa falar não sei o que, precisa falar com o médico, precisa ir fazer exames da criança, mas não olha para a mãe. Ué, será que a mamãe dele, né, conseguiu ir até o médico fazer o check-up anual? Será? Né? Hum, Ó, colega, você foi no médico? Você percebeu que você está falando para mim? Já faz 3 semanas que você está com dor de cabeça? O que está sim. acontecendo? Né? Porque às vezes a gente precisa de fora que alguém nos sinalize. Porque às vezes a gente não enxerga, Hum, a gente não sabe, a gente não percebe. As coisas vão vindo tanto, tão rápido, o dia a dia é tão corrido que a mãe não percebe. não, Precisa não que mesmo. alguém me colocou. Aí, ó que legal. Que alguém que coloque a gente em frente ao espelho, né? E é isso, É né? Que aquele faz isso. esse movimento que ela colocou aqui, que é a frase que eu falei, que eu falo sempre. Eu falo, coloca-se na frente do espelho, olha quem você é e agora olha além do espelho, né? Uhum. Porque além do espelho diz muitas outras coisas, né? Aí vem os sentimentos, vem as angústias, vem os medos, que você tem que pôr para fora também. Né? A área da comunicação, que é a área da fonoaudiologia, que trabalha muito a questão do contar, do falar, do que se sente, que não é a área da psicologia, né? Mas a fono pede sempre para o paciente contar, né? Existe até uma passagem de Freud, num dos livros dele, que ele fala de uma adolescente, uma jovem, no qual ela ficou rouca, né? E depois ela ficou afônica completamente. E o motivo foi porque ela engoliu sapos, né? Que a gente fala. Então, ela engoliu tantos sapos, tantas coisas que ela precisava demandar e ela não tinha para onde drenar, que aí ela não conseguiu mais pôr para fora, ela ficou afônica. Então, assim, esse olhar no espelho, reconhecer quem você é, ver o que você pode mudar, né? E aí olhar além. Quais são os meus medos, minhas angústias? O que eu posso fazer? É drenar o abscesso, né? Colocar para fora. Então, falar, né? Uma coisa que é bom, escrever, né? Fazer um diário, fazer uma terapia. Então, assim, e essa rede de apoio, né? Então, eu conversei com isso lá no grupo naquele momento, que eu falei, deu um choque, né, para as mães, né? Deixa eu te falar uma coisa, vai ter um momento que vocês não vão estar mais aqui. E aí? Uhum. Sim. Hoje vocês estão, e amanhã? Não é que não estão amanhã porque vocês foram viajar. Não, não estão. Não existem mais. E aí? Com quem fica essa criança? Então, se vocês são as super mulheres agora, vocês As conseguem resolver super tudo. As poderosas. super poderosas. Sim. E depois? Quem que vai cuidar? Vai ter alguém que vai cuidar. Então, Uhum. essa preocupação que a mãe tem de só eu consigo, não. Tem gente que vai conseguir também. Não igual a você, diferente talvez, mas vai conseguir e tá tudo bem. Então, por isso que tem que pensar no que é o amanhã. E o amanhã pode ser uma saída sim, né, para ir no cabeleireiro, uma saída sim para ir ao médico, né? Quantas Uhum. mamães não vão mais no médico, né? Uma saída para ir com o papai no cinema, no teatro, né? Um Sim. Vale Night, que Uhum. seja. Mas é aquele momento. Então é aquela pessoa que fala assim para você, quando você precisar de alguma coisa, você me fala. É essa que você vai catar. Uhum. Você cata essa daí e fala, é preciso de você. É Não hoje. termina, hoje, não termina a frase. Vem aqui que eu vou te Uhum. mostrar. Meu filho só come isso, meu filho gosta desse desenho, só dorme assim, odeia essa meia, não gosta de manga comprida, manga curta. Ele só toma banho com esse brinquedo. É a hora de você pegar essa pessoa e falar assim: você me ofereceu ajuda. E aí agora é aquele negócio, jacaré é tronco na hora que você tá afogando. É aí. Pega essa pessoa como sua aliada.
né? Ela vai fazer. Se ela teve esse momento empático, é a hora de você pedir ajuda para ela. Sim. Então, até para uma carona, né? Quantas mamães têm que pegar ônibus, trem, metrô e um monte de coisa. Poxa, eu posso levar você? Vai ser pertinho, eu levo você no laboratório. Olha, amanhã eu levo vocês na clínica. Olha, não se preocupe, eu pego o seu filho na escola, né? Uhum. São coisas tão simples, né, que fazem uma grande diferença. Ou eu levei um bolo para essa mãe, né? Olha, eu sei que não tá tempo de você fazer, eu fiz um bolo quentinho aqui, ó. Né? Tem esse momento empático. Acho que quem tá em volta tem que olhar também, sabe? Que é muito complicado. Assim, eu vejo as mamães hoje em dia ali, quando elas chegam, a gente chega na recepção e elas não fazem terapia e elas estão sufocadas. Então você vai para trazer a questão do filho, elas vêm com demandas de casa, né? E tá Sim, tudo bem, gente, a gente tá lá para isso, né? sim. Só que a gente não vai ter o olhar necessário naquele momento, não vai ter o tempo precioso que você quer naquele momento, não vai poder sentar e falar, vem cá, que eu vou te acolher nesse momento, né? E aí existe a frustração. Por isso que tem que separar as coisas. Os terapeutas dos filhos, os terapeutas dos pais, Sim, né? com certeza. Tem que separar. Uhum. Eu acho isso muito válido. Uhum. Ah, procurar amigos, procurar rede de apoio, procurar o que gostava, crochê, sei lá, né, tricô, pintura, né, próprio artesanato, né, que eu pintava antes, aí começou a pintar lá, né? Eu pintava. Tipo, por que que não pinta agora? Não Sim, sei, né? sim. Não É o que sei. você falou, né, Lu? A gente não consegue olhar a criança como recorte. Nós precisamos ter como um todo. A criança, ela nos traz como é a dinâmica da família. Ela é uma pessoa que faz parte dessa dinâmica familiar, Sim, né? Então, nós acabamos fazendo essa ponte mesmo que você falou, né? De saber sobre a história da casa da pessoa, saber de como que é o funcionamento, às vezes, do pai e da mãe com relação à criança. Então, a uhum. gente acaba sabendo é, como que é essa parte de como que a mãe lida com várias questões dentro de casa pela criança, A né? criança A conta tudo. criança traz pra gente É, essas questões, né? Então, a gente precisa ter um pouco do conhecimento da saúde mental também, né? tem. Porque a gente precisa lidar com essas questões, né? A gente precisa. A mãe não. A mãe precisa desabafar isso tudo e procurar ajuda, né? Sim, Porque a mãe se cobra tanto, 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 o tempo todo se cobrando. Eu não preciso ser muito boa, eu preciso ser muito boa mãe, preciso conseguir arrumar minha casa inteira, eu preciso terminar tudo que eu preciso para fazer até o final dessa semana. Então, assim, é tanta cobrança, né? Que elas esquecem mesmo de cobrar elas mesmas, de sim. sentir de eu preciso me cuidar também, eu preciso fazer minha unha, eu preciso fazer meu cabelo, É, né? Quanto tempo faz que eu não vou no médico? Então, a gente precisa ser essa ponte muitas vezes, né, Lu? De sinalizar isso para é, elas. Isso é importante para nós, nosso papel quanto terapeutas dessas crianças. sim. A criança traz a demanda da casa, ela é um espelho ali, né? É. Quando ela chega na sessão, ela é um espelho. E quando ela não quer falar, o desenho espelha o que ela quer dizer. O montar do Lego nos mostra. O jogar dos carrinhos também. Então, tudo nos mostra como que aconteceu dentro de casa. E às Sim. vezes a mãe tá tão estressada, né? Com aquela rotina, aquela questão tão pesada, que a criança pega isso também, né? Uhum. Ela vem pra gente, às vezes, desregulada, né? E o que aconteceu em casa? É a primeira coisa É, que a gente faz, não né? tem como não Então, mamãe, ele não perguntar. estava muito bem hoje, ele estava um pouquinho desregulado, o que aconteceu? Aí, a fono vai fazer essa pergunta, a psicóloga vai fazer, a TO vai fazer, a nutricionista vai fazer, e fisioterapeuta, qualquer pessoa vai fazer, porque a gente precisa entender se aquilo é um movimento da criança,
né? Que faz parte de alguma outra coisa, ou é algo que ela tá tentando nos falar de outra Sim, forma, né? Que tá isso mesmo. acontecendo. Então, assim, a gente precisa entender esse movimento de casa. Então, quando a criança fala pra mim assim, ah, hoje eu não falo, semana que vem eu conto, tudo bem. Isso não acontece com uma criança, acontece com quase todas as verbais, É, eu tá? ia falar até as não verbais, né, Lu? É, Porque as as não não verbais verbais a gente mostram pra acaba gente o descobrindo comportamento. É, pelo mostram o comportamento. comportamento. Agora, as verbais, elas vêm de forma categórica. Um paciente, inclusive, a semana passada, a retrasada, ele falou, essa semana eu não quero falar. Na passada, ele falou assim, na próxima semana eu te falo. Fiquei muda. Tia, lembra que eu falei que eu ia falar? Uhum, Você quando quiser. uhum, Tô aqui para isso, né? E sim, aí trouxe o que ele queria dizer. Na verdade, não era nada demais, mas para ele era um monstro, sim. né? E esse monstro a gente precisa dissolver ele, né? Para a criança ficar mais fluida, conseguir fazer suas coisas, entender que aquilo é comum e natural e tá tudo bem, né? Ela pensar de alguma forma, assim, lógico que se for uma demanda muito grande, a gente sinaliza pai, mãe e psicólogos, enfim. Mas às vezes é uma coisa boba, né? Que é uma questão ali profissional e paciente, sabe? Aquela liga. E aí nem tudo precisa ser dito na hora, porque a gente mesmo não faz isso, nem com Uhum, os nossos terapeutas. Às vezes a gente precisa ruminar um pouco a história, uhum, entender e falar, ó, aconteceu isso, mas eu fiz isso, tá certo? Né? uhum. Sim, Age bem, eu tô de castigo. Então, então a gente precisa disso, né? Então, é, assim, os papais e as mamães têm que entender que ali é o momento dos filhos e as mamães e os papais têm que ter os momentos deles também. Tanto como homem, como mulher, como casal, ou quando não estão mais juntos, como amigos, porque eles têm filho em comum, né? sim. Tem, Precisam se entender. não, tem papais que iam na clínica separados e os dois iam acompanhar a terapia do filho. Eu achava isso o máximo. Nossa, eles se encontravam toda vez Cara, lá na clínica, o esperando o filho, os máximo. dois juntos, né? Como se para o filho nada mudou, né? Nada, nada. Nada Incrível, mudou. E os incrível, dois, assim, incrível. trocando amigos, né? Esperando o filho Amigos, descer da terapia, animados, assim, muito bonitos de ver. é muito legal. Foi um exemplo que eu Foi. vi, assim, tipo, maravilhoso. É É, isso que deveria ser assim. É complicado, mas sim, deveria, né? deveria. Super se respeitando, chegou um cumprimento o outro, senta aí, já fala tudo que precisa dizer ali, já resolve. Muito bacana. Então, assim, é um momento de o papai e a mamãe, enfim, saírem um pouco. A mamãe sai sozinha e fazer uma estética, né? Ia fazer uma Uhum. massagem, e fazer a unha, fazer o cabelo, né? Ficar bonita pro seu filho, ou ficar bonita para você, né? Uhum. Ficar bonita apenas. Para se sentir mulher, né? Acho que é a questão aí, de não se sentir mais mulher, se sentir só mãe, Sua mãe. né? Então, acho que é isso, né, Lu? De olhar para essas ocupações, né? É, Olhar para qual ocupação você quer pertencer agora, é. né? Pegar um caderninho aí e anotar no caderninho. Começar a fazer um É, checklist, né? faz assim, Projeto. pega duas Projeto folhinhas. Carol, né? Vamos ver assim. Tira mãe, projeto Carol, Isso, projeto ciclana, fulana, mas é o projeto mulher, né, Lu? isso. E Porque nem todos os colocar. projetos têm que estar junto, né, com o filho. Existem os projetos pessoais e a mãe tem muita dificuldade de fazer isso. Sim, Porque tudo pensa no projeto junto com a família, com quem está ali próximo, mas principalmente com os filhos, né? sim. Coloca num papel, né? Lista lá o que eu gostava de fazer, dessas Uhum, coisas que eu gostava de fazer, quais delas eu faço ainda, uhum. E qual quais eu gostaria gostaria de voltar a de fazer, voltar? É uma atividade essa. ó, e quais no decorrer desse tempo, eu queria complementar, eu queria colocar aqui, às vezes estudar,
né? Porque Fazer existe uma isso. faculdade. Fazer uma faculdade, colocar aí no meio, né? E fazer projetos. Então, vai entrar agora o segundo semestre, né? No segundo semestre eu vou, se for fazer faculdade, ó, faculdade, um Nossa, curso. Lu, você falou de agora a gente falou de faculdade, eu lembrei de uma situação de uma mãe que ela ia fazer faculdade de psicologia para cuidar do filho. Sim. Até a faculdade, né? Eu Eles já pensam pós o filho, passei não por no que isso eu com quero. uma mamãe. Ou faz um curso de aba, porque é isso que estão pedindo pro meu filho, então eu vou fazer, né? Só que não dá, Não. não dá, gente. Não dá para você ser aplicadora de aba, você ser a psicóloga do seu filho, a fonoaudióloga do seu filho, a TO do seu filho. Não dá, né? Mesmo porque nem pode, né? Não, é, Né? Não é nem a terapia, ela parte do princípio que você não vai atender ninguém na sua família, sim, né? não Você pode. não pode, né? Não se avalia questões da sua casa com o seu conhecimento, né? Sim. Quando o psicólogo entra dentro da eu sou psicólogo, eu entro dentro de casa, eu deixo de ser Não é psicóloga, mais. sou eu, Sim, né? A psicóloga fica dentro da clínica, fica dentro do setting terapêutico. A mesma coisa a fono, a mesma coisa a TO, né? Não sim. fica, não Não existe, dá, né? não tem como. Então, procura fazer outra coisa, fazer moda, Eu acho, qualquer outra que gastronomia, não seja alinhada com o seu filho, que seja um projeto significativo para você, projeto. É isso né? aí. Depois Vamos vocês terminar a escrevem live para então nós com a aí, palavra projeto, né, Lu? faz isso aí, o que eu gostava, o que eu faço ainda hoje, o que eu gostaria de fazer e os projetos. Aí vocês mandam pra gente aí que eu quero saber o que vocês vão fazer. Combinado. Lu, muito obrigada por Obrigada, mais uma eu. live. Obrigada para todo mundo que participou aqui. Acho que hoje entraram muitas mamães. Eu não vi nenhum. Mamãe. Ah, teve papai ou homens, mas teve bastante mamães. Sim, Muito legal. legal mesmo. Então, finalizamos a live de mamães a semana que vem, né, Lu? Exatamente. Combinado. Até mais, Lu. Até, fica com Tchau, Deus. Até gente. mais. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Beijo.